Vamos lá, então, companheiro Vilela, eu quero te dar um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Que talvez você não devesse ler. Eu já li há muito tempo, foi um livro, um dos primeiros que eu li, depois de ter assistido, era um filme, um documentário, alguma coisa assim, né? Já acho teve que é documentário, acho que tinha documentário. History Channel. Documentário, acho que na nossa época não tinha documentário. E sabe por que eu estou te dando este livro? Por quê? Porque é inútil. Por quê? É um conhecimento inútil. Tudo já foi provado que Não, é balela. tudo bobagem. Sim, é teoria da conspiração. Tudo bobagem. É tudo bobagem. Por quê? Como é que define teoria da conspiração? Eu gosto muito de uma frase que o Pirula Isso é disse. raro, hein? Você Vai me dar mesmo? Isso é raro. É raro essa capa. É? É raro? É raro. Eita, Vale muito dinheiro. Agora eu quero ver. Não, Agora eu não quero sei ver. se vale Tira o vai. presente. Eu te mando um PDF. Não, eu não posso pegar. Eu te mando um PDF maravilhoso. Calma aí. Pera aí. Deixa eu ver de quando. Você viu o cifrão no Fala olho. que é a primeira edição. Fala que é Vilela, Nossa, primeira edição. primeira edição. Vilela, Eu você poderia ter vendido Vilela, isso. Tá em Vilela, leilão. você Carlos viu Ruas. o cifrão É. nos olhos de Carlos Ruas. Total. Ele olhou assim, Indo tinha um embora. patinhas. Tinha um patinhas. Não tem o trato feito? Pera, isso aqui é... Droga. Esse lixo aqui. Oh, meu Deus! Esse lixo aqui é um achado histórico. Ih, rapaz. Droga. Eita. Eita, nós. Olha, eu trouxe outro livro aqui pra você. Só que esse é meu. Vale menos. Agora já foi, Carlos. Mas o que você ia falar sobre... Por exemplo, tem uma frase do Pirula que é: a teoria da conspiração é uma grande mentira envolta por pequenas verdades, é isso? São pequenas verdades unidas por grandes Unidas mentiras. por grandes mentiras. Por exemplo, eu imaginei a seguinte analogia. Imagina um elefante. Esse elefante é uma grande mentira. Tá. Né? Alguém contou uma grande mentira, que é o tamanho de um elefante. Ele está com um colar de pérolas, onde cada bolinha é uma verdade. Por exemplo, pirâmides. Pirâmides são verdades. Você Sim. tem pirâmides Eu vou lá e olho. no Oriente Médio, você tem pirâmides na América do Sul, você tem pirâmides na Indonésia. Tá. Verdade? Verdade. Porém, logo, um povo de outro planeta veio até nós para passar o conhecimento para povoarmos essas pirâmides pelo Povos mundo. que não se comunicavam a E princípio. aí que vem a teoria da conspiração, que é uma grande mentira. Que se aproveita de pequenas verdades, aí você cria links, nexos, mas na verdade é uma grande mentira que não tem evidência nenhuma que tenha um mínimo de veracidade para competir com qualquer teoria que exista sobre isso. As linhas de Nazca. A mesma coisa. Mesma coisa. E eu fico triste quando eu vejo um livro desse. Porque imagina o seguinte, há 3.500 anos... Mas só pra falar. Tem esse livro, mas tem o do Carl Sagan, que é o... O Mundo Assombrado. Um dos pelos Assombrados Demônios. Demônios. Isso que é incrível. Que é É um livro incrível. incrível até hoje. É. Eu fico muito triste com os extraterrestres das pirâmides. Por quê? Porque imagina que, assim, há 4.500 anos, eles viajaram do outro lado do universo, chegaram aqui e construíram as pirâmides. Feita de pedra. Feita de pedra, os caras cortaram pedra, transformaram, usavam máscaras muito loucas para os egípcios e tal. 4.500 anos depois, eles continuam visitando a Terra. Mas agora, eles derrubam vaca e deitam mato. Eles desaprenderam em 4.500 anos, Vilela. Eles ficaram piores com o A passar do gente tempo. tem uma hipótese de que o que acontece... Opa, tem um furo aí na sua... Qual o furo? O furo é o seguinte. Ah, Pode não ser os mesmos extraterrestres. pode ser outros, é verdade. Exato. Mais incompetentes. Exatamente. Pô, é verdade. Você tem razão, você tem razão. Aqueles que vieram Eles eram... Agora é assim. desencanaram, falaram, já fizemos lá A e gente tá tem tudo bem. eu tenho uma hipótese de que eles vieram há 4.500 anos atrás para ensinar a domesticação da vaca, para que milhares de anos depois eles pudessem caçar essas vacas, roubar essas roubar a vacas, vaca. Faz sentido. para poder ter o leite e tal. verdade. Não tem leite no planeta deles. Não, E a eles vaca são não tão cresce lá. incompetentes que eles não conseguem criar vaca. Então eles precisam criar uma outra espécie para criar vaca. E aí eles vêm e pegam as vacas. Mas por que eles não vieram lá atrás e ensinaram a fazer os prédios de hoje? Exato, esse é o ponto, sabe? Eles não ensinaram nada, foram embora. Eu fico decepcionado, eu acho decepcionante. São os ET gambiarra. Exato. É uns ET Mas de gambiarra. tem uma visão que aí eu sou mais radical em relação a isso, que é... Isso é um pouquinho de preconceito da parte de quem acredita. Porque você olha o Coliseu Romano e você nunca duvida que quem construiu aquilo são Foram os romanos. alienígenas. né? Você nunca vai falar que quem construiu o Coliseu, ou quem construiu a Grande Muralha da China, ou qualquer desses lugares em que as civilizações continuaram prosperando no sentido de continuarem existindo, e você vai falar que aquilo é o resultado de extraterrestres que vieram construir as estradas romanas 1000 anos antes de Cristo. É como se tivesse uma perda total da memória e dos arquivos hoje em dia,
e daqui um tempo os humanos que estão aqui olham para as coisas que a gente construiu e falam, alienígena Exato, construiu essa parada toda exato. aí. Alienígena. Mas quem É tá a mesma contando coisa. essa história... Esses caras de 10 mil anos atrás não tinham capacidade de fazer essa Isso, mas o cuidado que a gente tem que tomar é que quando a gente olha coisas na Europa, por exemplo, que são até mais recentes ou que são tão antigas quanto, a gente vai dar uma explicação humana. É. E quando a gente olha alguma coisa que é no continente africano, a gente vai dar uma explicação extraterrestre. E tem uma, por exemplo, a história do Napoleão, quando ele chegou no Egito, né? Que ele viu aquelas pirâmides e tal, e as pirâmides estavam em grande parte soterradas, né? Ah, é? Porque a cultura egípcia antiga, ela desapareceu, sei lá, acho que no começo da nossa contagem, né? E logo depois sei lá, veio os muçulmanos, veio não sei o que lá, e houve um desinteresse por aquelas A pirâmides lá. esfinge só tava com o rosto pra fora, né? O resto Exato. tava tudo tapado. O corpo Teve um da esfinge. desinteresse por aquilo lá, e aí os povos que continuaram vivendo ali, viviam a vida deles e deixaram rolar. Quando Napoleão chegou e ele viu aqueles troços enormes construídos, ele falou, mas quem construiu isso daqui? E aí ele viu que as pessoas que estavam lá não tinham a menor ideia de quem construiu, porque ele chegou lá e falou assim, pô, esse pessoal Já aqui tava aí. já estava aí, né? Aí ele falou assim, como que esse povinho tropical constrói um troço desse e nem sabem dizer? E isso que a gente está falando do Egito, que tem na Bíblia, tem na coisa, né? Tipo, tem os documentos lá romanos, tudo falando do Egito. Então não é uma coisa que o Napoleão chegou e, nossa, o Antigo Egito não sabia que existia. Sabia, né? Você tinha essa noção, você sabia, da Terra Prometida, teve cruzada até não poder mais, tal, então eu sabia. Mas ele não tinha visto. E aí quando ele vê a grandiosidade daquilo ali, né, fica aquela birra, né, de falar assim, pode porra, ser. como que esses fizeram uma merda dessa, né? Como fizeram uma porra dessa, né? E o Napoleão tinha mania de grandeza, né? Ele queria fazer as coisas mais magníficas e mais coisas, não sei o quê. Então, rola muito desse negócio da ignorância de como foi feito e desse descolamento da idade em que, sabe, um intervalo muito grande de confecção, né? E aí acaba se falando, então essas pessoas não têm capacidade de fazer isso. Né? E isso é uma forma de E racismo. uma explicação do Russo que falou de estar em vários lugares é porque a forma de pirâmide naturalmente é a mais fácil. estável. Se você Exato. for fazer um sólido de um monumento grande, não tem muitas formas geométricas para você colocar no solo. Você vai diminuindo. Ou é um quadrado, uma pirâmide, Exato. um Vai trapézio. empilhando, fica mais fácil. Tanto é que as construções mais antigas no Egito, antes das pirâmides, são as mastabas, Que que formato? também eram funerárias, né? Sim. Só que era um formato retangular, era um paralelepípedo gigantesco. tá. Em determinado momento, Começou a eles virar um queriam fazer trapézio. uma coisa maior, É. mas ele colapsava. Ele cai pra dentro, né? Porque colapsa sobre o próprio peso. Você tem várias tentativas e erro de Exato. pirâmides ali. E você tem as pedreiras, você sabe de onde foram tirados os negócios. E aí, por exemplo, na América Central, mesma coisa. Na América Central, você tinha aquelas pirâmides dos maias, tal, não sei o quê. sem ponto. Cara, no caso da pirâmide, É verdade. das pirâmides dos maias especificamente, a civilização maia não estava no seu auge quando chegaram os europeus. Mas os astecas estavam. E você tinha pirâmides astecas lá também. Os incas estavam. Os incas não têm pirâmide, mas eles têm construções muito magníficas, né? E você teve o contato dos europeus. Os europeus daquela época talvez não tenham olhado para aquelas pessoas e falado, foi um ET. Bom, nem tinham noção de ET, né? Nem tinham noção de ET. Não. Então a única explicação foram essas pessoas que construíram. Mas na nossa era atual, né, você gera essa ignorância das pessoas, né? Acaba gerando um fruto de uma superioridade de chegar e falar assim, não. Se a gente não fez aquilo, só pode ter sido se a ET. gente nem sabe como os caras carregavam pedra, como eles cortavam a pedra, é óbvio que se eu sou mais inteligente do que eles... Bota alienígena no meio. Bota Exato. alienígena. O cara não consegue admitir que porque você não sabe, logo a única resposta é você não sabe. Se você não sabe, talvez o burro seja você e não os povos que estavam lá fazendo. Né? Isso é uma coisa muito importante. O que eu falo pro Emílio, não precisa nem sair da Europa. Stonehenge é a mesma coisa. Que é a mesma história. É um Stonehenge povo antigo que é de que desapareceu. Um povo antigo que desapareceu Stonehenge é ao mesmo tempo da pirâmide ou é mais antigo? ao mesmo meio que tempo, ao mesmo é um pouco tempo. mais antigo, talvez. Stonehenge... Stonehenge é um pouco mais novo que as pirâmides. Ah, um é? pouco mais novo que as pirâmides. Mas você tem outras construções
lá na Europa, que são mais na antigas. Turquia, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Mas Göbekli Tepe não são mega construções, não. É que a grande parada, a grande dúvida do Göbekli Tepe é que ela tá numa época em que ainda era caçador e coletor. Não tinha agricultura. Não tinha por que reunir em volta de um templo, e aí isso bagunçou a cabeça. Os caras já se reuniam pra fazer algum tipo de Eu coisa. acho legal pra caralho isso. E você acha... Mas não chegaram à conclusão ainda. Se eram Não, nômades que... a única às coisa vezes... que... Ué, mas eu não sei... Bom, da outra vez que eu tava com o Rodrigo Silva aqui, a gente falou isso daí, É né? verdade. Os Dothraki lá do Game of Thrones eram nômades, eles se reuniam num templo Verdade. lá. Quer dizer, é ficção, mas você pode imaginar, então, né, por que é que povos nômades se reuniriam ao redor de um templo. O Gengis Khan, por exemplo, eles tinham templos em alguns lugares. E eles eram nômades, Eles eram né? nômades. Até hoje, uma boa parte Como, dos como mongóis eles são podiam nômades. pensar que eles estavam se movendo e às vezes voltavam para os mesmos lugares. Voltava. Exato. Mas, enfim, Stonehenge tem uma idade até mais recente que as pirâmides, mas, ao mesmo tempo, quando chegaram lá Na verdade, quando redescobriram Stonehenge, já numa época, sei lá qual, não sei o quê, também virou aquela coisa. Quem construiu isso aqui? Né? Porque eles tiveram que reformar Stonehenge. Né? O que você tem hoje lá na Inglaterra, eles recolocaram as pedras no lugar. As pedras tinham caído. Ah, é? Você tem fotos do começo do século XX do pessoal com guindaste recolocando as pedras no lugar. Stonehenge, historicamente, estava toda detonada. E aí começa as histórias. Mas que fez? Porque é um círculo, então porque puseram, que não sei o quê. Qual a idade disso? 6 mil anos? Ah, Ninguém imagina, gostaria. esse pessoal ia saber fazer isso. É preconceito, né? Cara, Os cabeção da Ilha de Páscoa. Tinha muito tempo. Isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com teorias da conspiração, porque elas são muito cativantes, Claro que são. né? Eles jogam esses A explicação links. de verdade não é tão... Às vezes não Não é tão legal, né? Não é tão legal. A explicação científica, às vezes, é mais... tinha uma pedreira. Ah, que... Os caras puxavam as pedras e pedreira. empilharam. Então, Pô, mas dava trabalho. Dava, que os é caras mais tinham legal? escravo, Demorava escravo, pra cacete. tinha muita gente pra eu prefiro acreditar em Nárnia, que eu entro num guarda-roupa e vou para um outro mundo mágico. É muito mais legal de acreditar nisso. Conhece o Mário? Aquele que te comeu em Nárnia. Não. Que é Conheço atrás o do Mário. Que é atrás do armário. A Nárnia é atrás do armário. olha só, Ah, entendeu? Ah, pô, era o Pirula. E eu Eu gostei, eu que gostei, sou- eu gostei, eu Obrigado, gostei, eu gostei, eu obrigado, gostei. Eu achei boa, eu achei boa, eu achei boa. Vocês não alcançaram. Eu achei boa. esse- Precisa de Isso muito Você quer repertório, outro- falta quer repertório. outra- falta outra- repertório. Muito repertório, Vocês sabem fazer pirâmide, muito tudo repertório bem. de quinta série. Quer outra melhor? Vai. Meu pedreiro, acho que ele é ator também, porque ontem ele acabou de... Ele quebrou a quarta parede e veio falar comigo. Não, muito bom, muito bom. Eu gostei também. Essa é melhor. Essa é melhor. Não, melhor é assim, ó. É, melhor é assim, ó. Esse é melhor. Esse eu gostei. Esse eu gostei, Não, assim. Mas Mas uma é, coisa que o Ruas... tem pessoas- Roubamos o presente do Ruas. Eu e você falando mais do que ele. Não, mas, Não, mas é isso mesmo. Basicamente isso. não, mas o que eu ia falar é que um exemplo que o pessoal fala, mas a prova de que os povos daqui das Américas não conseguiriam construir essas coisas é que, sei lá, os europeus chegaram, tava todo mundo pelado e não tinha nenhuma construção grande onde eles chegaram. Aí esse jeito falou assim, é lógico, não tinha pedra. Não tinha pedra. Quando não tem pedra, eles tinham construções em madeira. E grandes, inclusive. E grandes, inclusive. Grandes, Só que a madeira apodrece e, tipo, não sobrou nada. Né? Pedra, né? Quando tem pedra disponível, que nem no meio dos Andes, aí você tem. É uma coisa muito mais simples do que simplesmente chegar e falar assim, esse povinho é burro. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E esse é um presente pessoal, que você adorava esse livro. Você teve um momento da sua vida que você gostou desse livro, que você Sim, leu e foi... Eu já fui uma pessoa que adorava teorias da conspiração, pseudociências. Na minha adolescência, eu tinha uma revista chamada Fator X, que vendia em banca de jornal, Cara, eu acho que eu lembro que era disso. cheio Já de que eu- fantasma, Já que eu estou sofrendo alienígena, bullying aqui hoje, tudo que era Sofrendo teoria da bullying? vou fazer conspiração. xixi. pra vocês Você falarem quer mal de mim. ajuda? Opa, desculpa. Foi pro ar? Porque- Foi pro ar isso? Escapou? Ué, Foi mal, Vilela, desculpa. o meu único filtro que existia pra saber se eu queria acreditar em algo ou não era se era legal. Tá. Você via coisa sobre fantasma, sobre alienígena, pô, que legal isso aqui. ET de Varginha, pô, que legal isso aqui, vou acreditar. Né? Dependia se eu ia gostar ou não, e eu passava a acreditar. Né? E aí você acreditava em mundos mágicos. Mas quando eu passei a conhecer a ciência e o método científico, e que existe hoje um sistema de testagem para saber se algo é plausível de ser acreditado ou não, tipo, vamos testar, né, essas coisas que você acredita?
passar por um sistema, tipo um filtro, né? Que tem várias camadas que a água vai passando e vai filtrando, vai ficando cada vez mais, digamos assim, uma água mais saudável para se beber, né? O método científico ele tem várias etapas de testagem e o que vai sobrando é aquilo mais plausível de ser acreditado, digamos assim, é mais confiável de você confiar nessa informação. E aí quando eu descobri que existia esse filtro e que a ciência ela utiliza um método científico para chegar às conclusões dela, então minha cabeça deu uma explosãozinha, né? E eu falei, não vou acreditar mais porque eu gosto ou não. Eu vou passar a ver o que a ciência me diz sobre isso, para saber se eu não quero acreditar só por causa da magia da coisa, e sim para saber se é plausível ou não de ser acreditável. E o legal desse exemplo que o Ruas deu é porque quando a gente pensa em ciência, tem um conceito dentro de ciência chamado navalha de Ockham. E a navalha de Ockham, ela parte do princípio que a primeira hipótese a ser testada deveria ser a hipótese mais simples de ter acontecido. Então vamos usar o exemplo das pirâmides. Tá. Eu vou te dar 2 hipóteses possíveis. Tá bom. A primeira hipótese é que existiu um povo lá, esse povo acreditava em determinados deuses, uma das coisas que eles queriam era construir templos e locais para colocar os seus mortos, eles cortavam as pedras, empilhavam as pedras e construíam pirâmides. Essa é a primeira explicação. Tá. A segunda explicação é, seres viajavam milhões e bilhões e trilhões de quilômetros para vir de um outro lugar do espaço que a gente não consegue nem imaginar qual era. Eles chegavam aqui e uma das coisas que eles faziam era cortar pedras para empilhar pedras para fazer uma pirâmide. As 2 explicações são explicações possíveis. Sim. Mas a explicação mais simples é a primeira que deve ser testada. Com certeza. Porque ela explica muito melhor e de uma maneira muito mais tranquila aquele fenômeno que a gente está vendo na natureza. Então, eu usar extraterrestre para explicar a pirâmide é uma explicação possível, mas é uma explicação tão pouco provável que ela deve ser a última a ser testada. Aí eu vou até o Egito, ou eu vou até as pirâmides na América do Sul, ou vou até onde tem pirâmide, e procuro evidências, procurando para ver se existem evidências de que seres humanos construíram aquilo. E aí essa é a primeira hipótese que eu vou testar. Aí em ciência a gente refuta ou não uma hipótese. Então se essa hipótese for verdadeira, ela é confirmada, seres humanos construíram aquilo. Se ela é falsa, eu vou testar outras hipóteses até eu chegar na explicação mais plausível daquilo. Pensar que a hipótese mais difícil é a que explica aquele fenômeno, cai na história de teoria da conspiração. Então vamos imaginar o seguinte, a temperatura média do planeta está esquentando, está aumentando. Existem evidências de que a ação humana está acelerando esse processo de esquentar, certo? Existem 2 explicações. A primeira é, o planeta está esquentando e a gente tem um efeito, e a segunda é, existe uma conspiração globalista de todos os presidentes do mundo, junto com a NASA, junto com isso, junto com os cientistas, junto com uma galera... Grande ordem mundial. Uma grande ordem mundial que está tentando enfiar isso na nossa cabeça. É possível? É claro que é. Mas, Vilela, eu não concordo com você. Como que eu vou fazer cientista concordar com alguma coisa? Como no meio dos cientistas não tem alguém que está falando que aquilo não é verdade? Como que eu convenci milhares, se não milhões de pessoas a fazer aquilo? Então, é uma explicação possível? É. Mas quando a gente pensa em probabilidade, nessa ideia da explicação mais simples, tende a ser a mais possível, a primeira hipótese que eu vou testar é o efeito do humano no aquecimento global. Então, quando a gente fala de pirâmides, é um excelente exemplo porque a gente consegue entender mais fácil essa ideia de que você vai testar as hipóteses mais simples primeiro, porque existe uma possibilidade dessas serem as hipóteses que explicam aquele fenômeno. Não necessariamente isso vai ser verdade sempre, às vezes você vai ter uma explicação complexa, mas a princípio, a que você deve testar primeiro é aquela que é mais provável de acontecer. Mas no caso das pirâmides, para a gente encerrar esse assunto, está provado alguma coisa ou é só uma teoria mais provável? Não, está provado. Existem várias evidências. Eu posso até te indicar uma pessoa que é egiptóloga brasileira para vir aqui conversar sobre isso. Pirula várias Márcia Jamile. Márcia Jamile, traz ela aqui, vai ser incrível. Vai ser muito legal. Traz a Márcia aqui, que ela vai te trazer essas evidências com muito mais propriedade do que eu, porque ela é egiptóloga, ela trabalha com isso, muito mais dados, que ela vai te explicar isso, mas existem sérias evidências que foram humanos que construíram aquilo. Na verdade, não há nenhuma boa motivo para achar que não foi. Isso, Na questão, eu acho que, assim... não tem nada impossível. É doideira. Não tem nada impossível. Você não vai partir do pressuposto do monstro embaixo da cama.
né, para os barulhos que você está ouvindo, né? Ou são barulhos da tua cabeça ou são barulhos físicos vindos da rua, ou vindos da madeira estalando. Um monstro embaixo da cama que cruza para um outro universo é a última explicação que você vai usar, né? Se aquilo lá se humanos conseguem cortar pedra e empilhar uma em cima da outra, a gente sabe que foi o humano que fez aquilo. Agora, a questão é como isso foi feito, e isso é um pouco trabalhoso de você elaborar, mas você tem umas hipóteses muito legais, muito interessantes, e algumas com demonstrações que os caras falam, olha, e algumas você consegue achar evidências, que nem o lance das rampas que eles faziam. O pessoal conseguiu achar evidência das rampas, né, e etc. E tem os documentários já, nesses canais todos aí, que os caras explicam como que é. Não, empilha a pedra aqui, empilha a pedra ali, você sabe de onde eles cortaram, como carregava. Tem o nome dos funcionários, o mestre de obras registrado. Tem registrado? Tem. O que é difícil, por exemplo, mais complicado, por exemplo, Stonehenge, eu acho que a gente ainda não sabe direito como eles levantavam. Né? Até porque é um povo que a gente não sabe quase nada. Ilha de Páscoa já né? sabe. Ilha de Páscoa tem uma hipótese muito legal. Deles transportando os... Deles transportando e que eles foram andando. Cara, isso é genial, mano. As Com estátuas... as cordas, um do As lado do outro. estátuas- Assim, Os eles moais, fazem os moais andarem. É muito Porque legal. você sabe que ele vai- tem... Isso, exatamente assim. Ele, Ele, vai tem um corpo, chacoalhando. ele assim. tem um corpo inteiro embaixo da terra, né? Aquele moai. Então. E aí ele tem a mãozinha na barriga, assim. E aí eles amarram nas pedras, um de cada lado. É tipo um João Bobo, E aí é ele meio vai- circular a base. E aí você vai puxando de um E aí, lado, ó, puxando vou de pegar outro, o ele vai andando. patrocinador aqui, Tá, ó. mostra aí, Paquito, por favor. Eu vou pegar o patrocinador aqui, ó. É como se fosse isso Sei. aqui, entendeu? E aí ele vai andando, entendeu? Eles vão puxando os E cordinhos. aí eles vão puxando e ele vai andando com a mão na barriga. Então, é o mais Porque provável. no caso dos moais, a dificuldade não é explicar como eles faziam, porque tem a pedreira, de onde eles tiravam Sim. as pedras, e aí você tem E você moais tem os não incompletos, acabados, você tem os É. incompletos. E fica Então tá bom, ser eles esculpiam aquilo. A dificuldade que os caras tinham pra explicar é como que eles levaram da pedreira pro outro Mas lado da ilha. essa é a questão do ser humano, né? A civilização deixa registrado tanta coisa, mas aí falta uma peça de quebra-cabeça alienígena. Isso que é foda, Não, né? depende. Faltou Desde um que seja em buraquinho ali. lugares e- Eles não registraram como levavam. Aí a gente acaba tem que preencher com teoria da Mas conspiração. você pode também fazer a mesma coisa com a evolução, rapaz. Olha, a gente tem uma linha completa de força intermediária aqui, falta um aqui, não sei o quê. Ah, evolução não existe. Uhum. Aí você difama. Mais alguma dúvida em relação a pirâmides? Não.